No primeiro painel do dia, subordinado ao tema A indução de professores no contexto português, o que sabemos, contamos com as presenças de Assunção Flores, coordenadora da 4ª Comissão Especializada Permanente do Conselho Nacional de Educação, Nilza Costa, professora e investigadora na Universidade de Aveiro, e Ricardo Vieira, professor no Instituto Politécnico de Leiria, Escola Superior de Educação e de Ciências Sociais. Na apresentação dos membros que integram este painel e na moderação do debate, contamos com a presença de Matilde Rocha, conselheira do Conselho Nacional de Educação, a quem damos a palavra. Muito bom dia. Vou passar a apresentar então este painel. Chamava aqui para a frente a doutora Assunção Flores, a doutora Nilza Costa e o doutor Ricardo Vieira. A indução de professores no contexto português. O que sabemos? A fase de indução profissional constitui um momento estruturante na consolidação das competências docentes e na integração plena dos professores no contexto escolar. Em Portugal, a investigação tem dado contributos significativos para o aprofundamento do debate em torno deste tema. Uma reflexão crítica e articulada que orienta a ação, o presente e o futuro. Este painel tem como objetivo a análise do conhecimento existente sobre a indução dos professores no contexto português. Eu vou-me sentar e vou apresentar a professora Assunção Flores. Apresenta a doutora Assunção Flores, professora associada com agregação na Universidade do Minho, é uma referência nacional e internacional na área da formação e desenvolvimento profissional de professores. Com um percurso académico consolidado em instituições do Reino Unido e colaborações internacionais, tem coordenado projetos de investigação sobre liderança educativa, avaliação e identidade profissional. Destaca-se pelo seu contributo para o estudo da indução de professores, onde lidera redes e associações científicas dedicadas à entrada na profissão docente e ao apoio dos professores em início de carreira. Passo a palavra à doutora Assunção Flores. Então, muito bom dia, obrigada pelas amáveis palavras. Gostaria de cumprimentar a senhora coordenadora deste painel e também os colegas que integram este primeiro painel da manhã. E vou cumprimentar também todos, mais uma vez. Vou tentar partilhar alguma reflexão e também alguns dados decorrentes da investigação, quer no nosso país, quer internacionalmente. E que decorre também da minha própria investigação, e coloquei ali, digamos, 4 aspectos que me parecem importantes sempre que discutimos a questão da indução de professores, que é o conceito, a que é que nos referimos quando falamos de indução, o enquadramento, que enquadramento existe quer do ponto de vista daquilo que são, conceitualmente, aquilo que são os autores de referência, quer do ponto de vista do enquadramento legal, alguns riscos e potencialidades, porque existem, e aliás temos a experiência também de outros países. Claro que quando falamos de indução de professores estamos a falar do modo como, de uma forma geral, os novos professores são socializados na profissão e na escola, no contexto escolar, e todos nós tivemos essa experiência, quem é professor, como professores principiantes, que, como se referiu, esta fase de indução vai dos 3 aos 5 primeiros anos. E, portanto, a fase de indução e a experiência que nós temos enquanto professores em início de carreira, todos temos a nossa experiência enquanto professores
principiantes. Eu posso partilhar rapidamente aquilo que foi o meu primeiro ano de ensino, há 36 anos, comecei muito nova, mas o que é que foi esse período de indução, ou o que é que aconteceu nesse primeiro ano de exercício autónomo de funções docentes? Lembro-me perfeitamente que o coordenador da disciplina me disse: este é o seu horário, este é o seu manual, boa sorte. E, portanto, todos nós podemos ter tido inícios fáceis ou inícios difíceis. Foi um desafio, e em particular também porque me foram atribuídas todas as turmas do 8º ano, num liceu nacional também, em Braga, é fácil identificar, mas, para além disso, numa língua estrangeira. E, portanto, foi um desafio. Por isso é que eu referi ali que ser professor principiante acarreta este desafio, está muitas vezes ligado às metáforas, e quem trabalha e ouve e entrevista professores de início de carreira está atento a estas metáforas, o facto de tive que me desenrascar, ou fui lançado às feras, ou aos leões, etc. Então, um conjunto de metáforas que muitas vezes transmitem estes inícios, em alguns casos mais difíceis, de início de carreira. Portanto, nesta fase de indução. Em relação a estas notas prévias ainda que eu tenho aqui, gostaria ainda de sublinhar a ideia da sobrevivência profissional. Muitas vezes, em alguns casos, estes primeiros anos são marcados pela sobrevivência profissional, ou seja, os professores principiantes não querem estar a fazer muitas perguntas, porque não querem dar a ideia que eu não sei, portanto vou ter que perguntar, ao mesmo tempo que os professores experientes nas escolas também não têm, muitas vezes, não fazem esse movimento de apoiar ou de perguntar os professores principiantes. Portanto, há práticas muito diversificadas nos que diz respeito à indução, há práticas até informais. Provavelmente alguns dos que estão aqui podem ter tido uma indução informal, e é a existência de atividades, de reuniões, de trabalho com colegas mais experientes, mas outros poderão não ter tido. Portanto, quando falamos de indução, falamos nesta perspectiva formal, mas também informal, de práticas de indução, mas também de programas de indução, que é esse um dos aspectos que eu gostaria de reiterar nesta minha intervenção. Portanto, ainda em relação às notas prévias, como referi, Huberman, num clássico, fala de inícios fáceis ou difíceis, no que se diz respeito aos professores. E esta fase de indução, ou esta fase de iniciação ao ensino, muitas vezes encontra-se marcada por um ritual de socialização, isto é, o modo como todos vivemos esta experiência, sobretudo em contextos onde não existem práticas de indução. E isto acontece também ligado ao choque da realidade, não é? Muitas vezes é neste período pós-formação inicial, pós-estágio, em que os professores em início de carreira se veem confrontados com determinados desafios. O caso de outras profissões, a pergunta é o que é que acontece em termos de socialização profissional noutras profissões? Por exemplo, será que o caso cirúrgico mais difícil, mais complexo, é entregue ao jovem médico? Ou o caso mais complexo, por exemplo, estrutural, uma empresa, é entregue ao jovem engenheiro? Ou, por exemplo, no caso do direito, o caso, digamos, jurídico mais complexo é entregue ao jovem advogado? Ou seja, há aspectos de indução que podem ser pensados e que podem ser debatidos em função de outras experiências, e podemos ter professores que se beneficiem de induções, práticas de indução informais e até formais, mas o que é certo é que o professor principiante, espera-se que ele assuma integralmente as funções que são também aquelas que os professores experientes desempenham. Pode não ser esta realidade que eu tracei, pode não ser exatamente igual em todos os contextos, mas o que é certo é que, do ponto de vista da investigação, temos muitos professores principiantes a assumirem determinados cargos, a naturalmente terem muitas vezes, e de acordo com a literatura, também os estudos, penso que felizmente já não é assim totalmente, mas a terem as turmas mais difíceis, os horários mais desafiadores, etc.
Portanto, tem a ver com as questões do modo como ocorre a socialização profissional, mas também a cultura profissional. Portanto, passando por depois destas notas prévias, gostaria de dizer ou de referenciar o conceito de indução. E trouxe aqui alguns autores, são autores que nos podem ajudar a perceber o conceito de indução, que se distingue, embora muitas vezes se sobreponha, sobretudo em alguns contextos, à ideia, ao chamado período probatório. Não são a mesma coisa. Portanto, o que é que eu gostaria de sublinhar? Existem efetivamente uma diversidade de entendimentos no que toca à indução e também, em alguns casos, do meu ponto de vista, alguma confusão conceitual. Eu gostaria de sublinhar este aspecto. É um processo, portanto, pode incluir práticas formais e informais, programas até institucionais, uma política de indução a nível nacional, mas assenta sobretudo na questão da formação, do apoio, no sentido de reter os novos professores. Por exemplo, no que toca à retenção, nós sabemos que há países que se confrontam com este problema, que cerca de 50% dos novos professores abandonam a profissão nos primeiros 5 anos, como é o caso dos Estados Unidos. É um fenómeno que já acontece, os casos que eu tenho, no nosso país. Há jovens professores que abandonam a profissão, por vários motivos, mas é um aspecto que vale a pena referir, sobretudo salientando também a importância da indução. Depois, o facto de estarmos perante uma fase do aprender a ensinar, um processo de socialização, portanto, 3 conceitos, 3 ideias, uma fase de intensas aprendizagens, professores em início de carreira, após a formação inicial, um processo de socialização na escola, mas também na profissão, em que se assumem os conhecimentos, os comportamentos, as atitudes, as competências associadas a uma determinada profissão, neste caso à profissão docente, e um programa de apoio que pode existir para os professores principiantes. Depois, uma citação também relativamente ao período de indução, que é um período de formação destinado a professores recém-formados, depois de cumpridos os requisitos necessários à habilitação profissional para a docência, e que se encontra no seu primeiro ano e, portanto, assumindo responsabilidades inerentes à docência e comuns aos professores com mais experiência. Portanto, nós quando pensamos na indução, temos que pensá-la neste contínuo de formação inicial, indução e formação contínua, e em muitos contextos a indução é o elo que falta entre a formação inicial e a formação contínua. É um período, como referi, de intensas aprendizagens e de socialização profissional na profissão e no contexto. É também uma oportunidade de consolidação de conhecimento profissional, e aqui é fundamental esta colaboração e estas parcerias que a professora Eva já mencionou, a colaboração e o apoio por parte de professores mais experientes, professores mentores, mas também o contributo dos neófitos. Isto é, um processo em 2 sentidos, porque os professores em principiantes muitas vezes são vistos nesta perspectiva do déficit, é preciso dizer-lhes como se faz, porque eles ainda não sabem. Portanto, a indução é muito nesta lógica de colmatar determinadas lacunas, não é? Ou pelo menos de orientar aquilo que o professor principiante não tem ainda, mas há perspectivas que vão mais numa lógica de crescimento e, sobretudo, de ver os professores principiantes como um trunfo da escola e o contributo que eles podem trazer para o desenvolvimento, para a própria escola. Coloquei ali um aspecto que me parece importante, considerando o contínuo, é que a indução não substitui a formação inicial. E, portanto, quando falamos de fortalecimento da profissão docente, temos que considerar este aspecto, as várias fases do desenvolvimento profissional de um professor, sendo que a indução é uma delas. Eu referi na introdução alguns dados, mas gostaria de sublinhar que é, por exemplo, que apenas 38% dos professores nos países da OCDE dizem ter participado em atividades de indução formal ou informal, e os que o fizeram tendem a sentir-se mais confiantes e mais satisfeitos no seu trabalho. Apenas 22% em média beneficiam de apoio por parte de um mentor, embora os diretores das escolas reconheçam que tal apoio é fundamental. Em Portugal, como podem observar, apenas 20% dos diretores reportaram a existência de atividades de indução, não falamos de programas, mas de atividades de indução, sendo que muitas vezes, ou algumas vezes, estas atividades
de acolhimento, de integração no início do ano letivo, podem estar mais pensadas para os professores que já estão na escola do que para estes novos professores. Mas os dados ainda dizem que apenas 6% afirmaram que os novos professores têm acesso a mentoring, em comparação com a média da OCDE, que é, como estão a ver, 54% e 19% respectivamente. Portanto, existe uma discrepância entre aquilo que poderá ser o plano das intenções, a importância e o reconhecimento da indução e aquilo que é a realidade. Portanto, há uma ausência de uma política nacional em relação à indução. Estou também aqui. É um desafio. Será que tem... Se é que é... Ora bem, bom, eu vou passar rapidamente estes slides, porque queria centrar-me na questão dos programas de indução, mas gostaria só de referir aquilo que a literatura diz relativamente aos problemas dos professores principiantes, mas também, entre outros, não é? Relativamente às questões da socialização, mas da indisciplina, do isolamento, da necessidade em transferir para a sala de aula o conhecimento adquirido durante a formação, a questão da gestão da aula, mas o que sabemos é que há uma ausência de relação direta entre estas preocupações e outras que os professores principiantes manifestam e aquilo que são as atividades de apoio que lhes são proporcionadas. Não acontece, felizmente, em todos os contextos, e, portanto, há práticas diversificadas, sobretudo de indução informal, mas é um dos dados que a literatura revela. Depois, relativamente à socialização profissional, sabemos do papel poderoso que os alunos têm na socialização profissional do professor, pelas reações que vão tendo, portanto o professor vai se ajustando ou adaptando, mas também aquilo que são as expectativas sociais do que é ser professor, ou do que se deve fazer como professor, a questão das lideranças e das culturas escolares tem aqui um fator determinante na socialização profissional dos professores e também, naturalmente, a relação com os colegas. Colegas também jovens ou novos professores, mas também colegas mais experientes. Há aqui um elemento também fundamental quando se estuda a socialização profissional dos professores, que é a qualidade do apoio recebido. Que tipo de apoio é que existe ou não. Se for, como no meu caso, eu própria tive de me ajustar e resolver muitos desafios com os quais fui confrontada quando fiquei colocada no primeiro ano com esse desafio de ter todas as turmas do 8º ano da escola na disciplina de francês. E, portanto, foi um desafio, sobretudo também pelas questões da língua e do ano de escolaridade, entre outros aspectos. Mas, se falarmos de apoio ou de socialização profissional noutros termos, o que é que eu fiz, e provavelmente outros fazem, é observação. Observação, e aquilo que aprendi, naturalmente, na formação, a observação do que outros iam fazer. Portanto, a qualidade do apoio, o mentoring e daí a importância, entre outros aspectos, porque não me quero alongar, da necessidade de um programa formal de indução. O que é que são programas de indução? Portanto, falamos da fase de indução e agora programas de indução. É um programa sistemático de apoio e a ênfase está aqui no apoio ao professor principiante, no sentido de o iniciar na profissão, de o ajudar a lidar com os problemas de forma a desenvolver a sua autonomia profissional e de facilitar o seu crescimento profissional contínuo. Outros autores referem, digamos, são clássicos neste tema, extensões lógicas da formação inicial. Os programas de indução reconhecem que os professores principiantes terminaram recentemente a sua formação inicial e ainda necessitam de apoio e orientação nesta transição de aluno a professor e nesta aprendizagem da profissão. Portanto, se olharmos também para a literatura, nós podemos ver que os programas de indução têm lógicas diferentes. Podem ser obrigatórios ou facultativos. E temos contextos em que ocorrem estas situações. Podem ser baseados numa socialização acrítica, isto é, vamos transmitir ao professor o que é que tem de fazer e como tem de se comportar. Ou um programa de indução orientado para o desenvolvimento profissional. Uma relação, não é?
entre aquilo que o professor principiante traz e aquilo que é também o papel do professor mais experiente numa aprendizagem em colaboração. Depois, o caráter mais informal ou mais formal e a ênfase na formação ou na avaliação, porque é certo também que existem programas de indução que incluem esta componente da avaliação e da certificação no final, mas nem todos o fazem. Portanto, há aspectos a considerar: o apoio institucional, a qualidade dos mentores, a formação focalizada na atividade profissional, o trabalho colaborativo com os pares, o clima das escolas, etc. Agora começou a... Ora bem, penso que estava aqui nas potencialidades, exatamente. Não vou referenciar, só gostaria de sublinhar este primeiro aspecto, que é aumentar as possibilidades de permanência dos professores principiantes durante os primeiros anos, a ideia da retenção dos professores, mas também promover o seu bem-estar pessoal e profissional, promover uma socialização profissional adequada e fomentar, se calhar, esta lógica mais colaborativa e de aprendizagem com os professores experientes e possibilitar a construção de um conhecimento profissional com os professores mais experientes, como disse. Em alguns casos, na maior parte dos casos, os programas de indução estão associados à existência de um professor mentor, um professor experiente, e muitos deles estão baseados nas escolas ou então em articulação entre instituições de ensino superior e as escolas. Quais são os desafios? Não tem sido, pelo menos no nosso caso, uma prioridade política, e noutros contextos também não, porque há países que ainda não têm indução, embora há outros que já tenham há décadas. A ausência de responsabilidade institucional também por parte das instituições de ensino superior ou das escolas, portanto, por parte das instituições que formam professores, mas também questões conceituais e operacionais, como é que a indução é entendida e como é que ela é operacionalizada, e a falta de investimento nesta fase crucial do desenvolvimento profissional de um professor. Deixa eu apontar para tudo. Já foi? Ok. É sensível, de repente? Ok. Então, o que é que a literatura diz? E gostaria de convocar estes autores que em 2023 fizeram uma revisão de programas de indução que existem em vários países do mundo e que concluíram em relação, portanto, considerando estes aspectos, chegaram a estas conclusões se pretender desenvolver programas de indução de qualidade. O apoio financeiro, isto é necessário investir no sentido em que vamos ter professores mentores que tenham ou redução da carga horária ou um outro tipo de benefício pelo facto de exercerem essa função de formadores também. A clareza dos papéis e das responsabilidades no que diz respeito aos programas de indução, dos novos professores, dos professores mentores, dos diretores das escolas, dos formadores dos professores, do Ministério da Educação, a cooperação entre diferentes partes do sistema, portanto a indução vista neste contínuo da formação, como já referi, a qualidade da gestão, isto é, qual é a competência dos mentores, dos diretores, mas também como é que se monitorizam e avaliam políticas de indução, a seleção criteriosa e a formação dos mentores, que é um aspecto fundamental, e as atividades de indução que devem incluir estratégias colaborativas de planificação de aulas, observação de pares, feedback, observação de boas práticas, etc. Isto é o que nos diz a literatura sobre aspectos a considerar para o desenvolvimento de programas de indução de qualidade. No caso português eu não vou referir, porque já o fiz na introdução, queria só sublinhar aquela primeira transcrição que está no Decreto-Lei 344 de 89, do Ordenamento Jurídico da Formação de Professores, final da década de 80. A formação contínua inicia-se por um período de indução, durante o qual são asseguradas pelas instituições de formação, de acordo com as suas disponibilidades, formas de apoio ao novo docente. Mais tarde, surgiram outros conceitos e foram também foi também incluído ou mais sublinhado o termo período probatório e
a ideia do papel das escolas neste processo. Reitero as recomendações do PNEC, que já aludi na introdução. Os riscos, muito brevemente, tenho um minuto, vou sintetizar. É a substituição da formação inicial, portanto, uma questão que se deve colocar: como abordar a indução, como colocar a indução, face ao contexto atual português e não só, de falta de professores. Isto é, da existência de professores que não têm ainda a qualificação profissional, no sentido de mestrado em ensino, não é? E como é que ela se pode colocar? Outro risco é a ênfase em aspectos burocráticos e administrativos em detrimento de aspectos ligados à essência da profissão docente, a promoção de uma cultura ou de uma concepção mais técnica de ensino e esta perspectiva da remediação ou do déficit que eu falei, em vez de uma perspectiva de crescimento e também de contributo dos novos professores para a escola e também para a profissão. Vou ter alguma tolerância, porque estou aqui com estes desafios. Não vou abordar esta figura, mas queria só deixar questões que provavelmente no debate poderemos discutir, que é: quem deve ser o responsável pela implementação dos programas de indução, para que propósito, qual é o propósito essencial dos programas de indução e qual deve ser o seu foco e os objetivos. Sobretudo esta questão que eu coloquei, que acabei por mencionar, falta de professores e existência de professores neste momento sem um mestrado em ensino, sendo que outros estão a concluir o mestrado em ensino. Portanto, o plano político, penso que é fundamental que a indução seja uma prioridade política, que se valorize, digamos, de uma forma consequente o contínuo da formação, que é reiterado em vários fóruns e em vários documentos. Do ponto de vista das instituições de ensino superior, esta ideia de reforçar o elo de ligação entre a formação inicial e a formação contínua e o fortalecimento da colaboração entre as instituições de ensino superior e as escolas na formação de professores, que inclui já a formação inicial, mas também a indução, portanto, através, nomeadamente, das parcerias que a professora Eva mencionou aqui na sua intervenção. Do ponto de vista das escolas, também podemos pensar até que ponto é que se pode desenvolver uma política integrada de desenvolvimento profissional dos professores, incluindo estes novos professores. Sabendo nós que, sobretudo já em algumas escolas, mas com certeza em muitas mais vai acontecer, esta reconfiguração da profissão docente, isto é, a saída de muitos professores e a entrada de muitos professores jovens. Isto também vai acontecer, diga-se de passagem, na formação inicial de professores, ou seja, no que diz respeito aos próprios formadores de professores. Portanto, as escolas já referi, esta ideia das comunidades de aprendizagem intergeracionais, e deixava aqui este último slide, porque gostaria de sublinhar o seguinte: é que os programas de indução podem ajudar a manter no sistema, no ensino, os professores e a evitar que eles deixem a profissão pelas razões erradas. E, portanto, se há necessidade e pertinência do período de indução, o que podemos fazer, como é que podemos desenvolver programas de indução que sejam adequados e que sejam, sobretudo, interessantes e relevantes para o contexto atual de socialização dos professores. Deixo finalmente, muito obrigada pela tolerância, algumas referências, incluindo um livro que vai sair brevemente, 2025, que faz uma sistematização da indução de professores na Europa. Muito obrigada e peço desculpa pela... Obrigada, doutora Assunção Flores. Vou passar à doutora Nilza Costa, professora catedrática aposentada da Universidade de Aveiro, onde se destacou na investigação e consultoria em formação de professores e avaliação educativa. Coordenou projetos sobre a avaliação do período probatório, docente e desempenho profissional, com impacto direto na compreensão da indução de professores em Portugal. Continua ativa como membro do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, onde coordena o grupo sobre a avaliação do impacto da investigação em educação, com contributo para práticas sustentadas no apoio a docentes em início de carreira. Doutora Nilza. Ok, certo. É aqui. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada
Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, por este convite, que é sempre um desafio. Já sabe quem eu sou, conhece-me há muitos anos. Doutora Assunção Flores, também, obrigada pela confiança. Ainda por cima, soube agora, peço desculpa, que vou falar sobre o meu objeto de estudo. Há uma recomendação do Conselho Nacional de Educação para acabar com o meu objeto de estudo, mas enfim, eu acho que não fiquei a sentir muito mal, porque acho que há aspectos que são importantes e que eu espero conseguir trazer aqui. Uma palavra muito rápida, o Dr. Domingos Fernandes já disse, a importância destes debates com intervenientes muito diversificados. A política local, Centro de Formação, a doutora Cristina Santos, professores, diretores de escola, e esperando que de facto haja um debate entre as pessoas. Portanto, eu vou falar do período probatório, mas não é sobre o período probatório. Eu vou falar de um programa que foi contratualizado entre o Ministério da Educação e a Universidade de Aveiro e que eu coordenei de acompanhamento, supervisão e avaliação do período probatório, que foi em 2009, 2010. Portanto, estão a ver o que eu tive que puxar pela cabeça para me lembrar. O que vale, como vocês vão ver, é que nós temos artigos, temos um contributo importante também do Conselho Nacional de Educação, como eu vou referir aqui em 2 relatórios técnicos que falam sobre o trabalho que nós realizamos. Portanto, conforme eu disse, o nosso foco é o Programa de Supervisão, Apoio e Acompanhamento do Período Probatório de Professores, resultante de um protocolo celebrado entre o Ministério da Educação e a Universidade de Aveiro durante todo o ano letivo 2009-2010. Eu acho que isto foi um aspecto muito importante e nós podemos tirar relações para o futuro, porque de facto o que agora me parece que se faz, nomeadamente sobre o período probatório, embora eu não tenha neste momento muito contato com as escolas, é que há ações de formação promovidas pela Direção-Geral da Administração Escolar, mas que são pontuais, são de uma manhã, são de umas horas. Ora, nós tivemos um ano inteiro para trabalhar de perto com os professores mentores, com os professores em período probatório e com as direções de escola. Portanto, só o primeiro ano da implementação, tivemos 89 professores em período probatório de diferentes áreas disciplinares, supervisionados por 85 professores mentores e distribuídos por 89 escolas. O probatório continua, neste momento, a ter a duração de 1 ano, é obrigatório, não é? De 1 ano, para os professores que querem vincular-se num determinado grupo disciplinar e que não tenham tido 5 anos de experiência sempre nesse período. Isto é uma das diferenças do período de indução, como vocês vão ver. Um dos problemas que nós tivemos no início deste programa foi uma resistência enorme de professores. Havia professores em período probatório que já tinham cerca de 10 anos de experiência no ensino, só que não era nos grupos disciplinares que foram criados na altura, nomeadamente o grupo de espanhol e o grupo das necessidades educativas especiais. Portanto, isto aqui é algo que eventualmente precisa de ser repensado. Mas há outras características que eu acho que continuam a ser pertinentes e que vão ao encontro de discursos importantes que existiram aqui, nomeadamente o que a colega Assunção Flores acabou de dizer e a professora Eva também. Portanto, foi acompanhado por um professor mentor, a quem cabia facilitar e avaliar a integração do novo professor. Está aqui a segunda diferença para o período de indução. É que o período probatório implica uma avaliação, uma certificação do professor, no final do ano. Isso também, não sei se vocês se recordam, muitos de vocês se calhar não eram na outra, na escola primária, mas 2009, 2010 foi um período altamente conturbado, com imensas manifestações, imensas greves, a propósito das alterações da avaliação de desempenho docente. Foi quando nós começamos a agir. Eu já tinha dito isto, portanto não vou dizer, a grande maioria das pessoas não correspondia ao perfil de professor principiante, mas tinha pessoas que tinham mudado de grupo de docência. Isto é um problema. Ora bem, eu vou falar sobre isto, mas tive uma experiência, coordenei
conhecidos. Tivemos também uma técnica, a Luciana Mesquita, que era estudante de doutoramento. Esqueci. Eu não estou a falar para mim, mas esqueci-me que as pessoas precisam de ouvir. E também por uma consultora externa com muita experiência da Irlanda em períodos de formação de professores e de indução. Portanto, éramos 9 membros da equipa, 7 docentes de investigadoras do ensino superior. Temos aqui o discurso da investigação, 2 professores, portanto, ligados mais à prática, de escolas de ensino médio, a técnica e a consultora. Bem, uma das características... Por que é que eu não apontei isso? Portanto, isto foi outro aspecto muito positivo, que foi a coesão da equipa e o trabalho que nós tivemos com os professores mentores e também com os professores em período probatório. Um aspecto que eu queria realçar era que no início nós não previmos erradamente a importância que tinha a direção da escola e dos agrupamentos, mas começamos a sentir que isso trazia imensa resistência, nomeadamente porque eles queixavam muito que as informações que vinham do Ministério eram tardias, portanto, não me daram muita autonomia e nós, lá está, como foi durante um ano, e para além de fazer formação, como vou explicar, também fazíamos atividades de monitorização, nós fizemos imediatamente um seminário e aproximamos muito dos diretores de escola. Portanto, isto é um aspecto que eu acho que é muito importante. Entre estas 3 dimensões, a dimensão macro, o poder político acreditava no acompanhamento deste período e na equipa, o meso, parcialmente, mas depois tivemos o apoio dos diretores de escola e dos agrupamentos, e o micro, porque houve imensa resistência no início, nomeadamente dos professores mentores e dos professores em período probatório. Nós temos imensos registros dos professores no início a dizer: nós já damos aulas há muito tempo, nós não precisamos de aprender mais nada, mas depois, no fim, eles reconhecem a importância das aprendizagens que tiveram nesta lógica de formação continuada durante um ano e sempre em parceria com as dificuldades sentidas no momento. Não foi um programa só no início, mas que se prolongou durante... Portanto, há 3 eixos que eu sublinho aqui. Uma tem a ver com a formação e trabalho colaborativo. Portanto, nós fizemos várias ações de formação, acho que foram 5 ou 6, e fizemos uma coisa que eu penso também que é importante, e com alguma tristeza minha, talvez por eu ser velha, já ninguém se recorda. Eu, quando deixei a formação inicial, nomeadamente na Universidade de Aveiro, há 5 ou 6 anos, eu continuava a usar recursos, e não estou a vender nada, porque isto não está à venda. Nós produzimos 5 brochuras que acompanhou a formação, mas ninguém fala. Eu sempre utilizei e continuo a colaborar com muitos países, nomeadamente de expressão em língua portuguesa, e acho que, de facto, aqui há um material rico que, independentemente de ser período probatório ou não, liga-se exatamente a necessidades de formação que são identificadas: construção de planos individuais de trabalho e desenvolvimento profissional, planeamento e concepções da ação de ensinar, observação e análise de situações de docência, avaliação e regulação do desempenho profissional, supervisão e avaliação, construção de registros e relatórios. Portanto, eu acho que, e eu vou disponibilizar, se vocês quiserem, são brochuras que já são datadas de 2011, mas que eu continuo a achar que são pertinentes e têm, de facto, os eixos que eu penso que também são importantes para o período de indução. Ai, meu Deus. Ok. O outro eixo que foi, na formação, também disse a professora Eva e a professora Assunção, nós apelamos muito ao trabalho colaborativo. Portanto, a formação foi, nós não conseguimos, com a dispersão que tínhamos de escolas e o número de professores mentores e professores em período probatório, a formação foi dirigida aos professores mentores, mas sempre incentivando a que eles depois replicassem um pouco a formação aos professores em período probatório e mesmo aos professores do departamento.
O outro eixo foi, de facto, a supervisão, avaliação e monitorização, supervision, mentoring, enfim. De facto, e os próprios pessoas que conhecem que, porque não havia isto aqui nesta altura, em 2009, 2010, não havia muitas experiências de supervisão, que aliás foi um dos entraves também na avaliação de desempenho docente, não havia muita, havia um discurso da investigação que valorizava muito a supervisão, mas poucas experiências ao nível da prática. Nós trabalhamos muito o conceito da supervisão e articulamos com a avaliação. E, de facto, era um pouco essa a minha questão também com a professora Eva, porque há, de facto, uma relação de complementaridade entre a supervisão e a avaliação do desempenho docente, não no sentido do punishment, do castigo, mas de usar a avaliação como um meio de desocultar aquilo que está a acontecer e proporcionar melhorias nas aprendizagens. Ok. Um exemplo disto, deste... Ai, meu Deus, não é que já disse. A outra vertente que nós valorizamos muito, e penso que vem muito também no seguimento do que a professora Eva disse, foi assumirmos desde o princípio a importância da produção de conhecimento. Não só a produção de conhecimento dos elementos da equipa, e tivemos uma revista no Brasil em 2012 em que estão 6 artigos sobre o trabalho que nós fizemos, porque nós aplicamos questionários e fizemos entrevistas desde o início, no início do programa até ao fim, e temos as perspectivas iniciais e finais, portanto existem, eu também tenho isso tudo nas referências bibliográficas, e também a produção do conjunto de publicações que eu já referi. Para além destas 5 brochuras, temos também uma segunda coleção mais pequena sobre, que se chama Indução e Desenvolvimento Profissional Docente, a segunda brochura que nós temos. E eu também tenho tudo em formato... Ai, meu Deus, não sei. E também realizamos 2 seminários. No primeiro foi, enfim, eu não fugi porque não podia, não é? Assumi a coordenação, mas as pessoas estavam de facto revoltadas. Depois tivemos que fazer aquele seminário com os diretores de escolas e agrupamentos, que foi importantíssimo tê-lo junto de nós, e depois no final, e algo que é interessante, que eventualmente se pode continuar a fazer, que foi, nós pedimos aos pares, a cada par, professor mentor, professor em período probatório, para fazerem um póster em coautoria, para divulgar um episódio importante que eles tinham ao longo do período probatório de supervisão. Portanto, os próprios professores em período probatório e os professores mentores foram autores desses trabalhos. Portanto, foi conhecimento produzido pelos... Estão a ver, eu no primeiro seminário estava com a mão levantada. Pronto, com o contributo do Conselho Nacional de Educação, a quem eu mais uma vez agradeço pelos seus escritos, pelas suas iniciativas, eu fiz um pouco um balanço do período probatório. Eu passei desculpem lá, mas bem, não interessa. Eu fiz, com a ajuda, passei aqui um slide. Eu tentei fazer para este seminário uma análise SWOT, e entre os aspectos da análise SWOT, portanto, são os pontos fortes, as fragilidades, as oportunidades e as ameaças. E, de facto, ele está aqui alguns, não sei aonde, e, de facto, o que é que eu posso dizer? Como um ponto forte, é só para sintetizar, foi, de facto, esta articulação entre estes 3 níveis, macro, poder político, que eu agora acrescento, depois daquilo que ouvi, o poder político não é só a nível nacional, mas o próprio poder político local. Penso que as autarquias podem ter um papel fundamental a desempenhar. A nível meso, mesmo não sendo obrigatório o período de indução, porque não, e a professora Assunção Flor disse isso, porque não escolas terem no seu plano estratégico ações dirigidas ao acompanhamento dos professores iniciantes. Pronto, eu isto também só queria dizer uma coisa, é que muito se tem escrito sobre, não é necessariamente o período probatório, mas sobre
a indução. Desde 2000, temos ali um artigo de Flores Day, Christopher Day, 2006, mas antes disso, 1966, já o Lorty falava no Robinson Crusoe, não é? Que era o 5 minutos, está bem. O navegador isolado no meio do mar. 1984 também falava, já se falava, é isto que me irrita, desculpem lá, já tenho muitos anos e posso dizer que me irrita a quantidade de conhecimento que tem sido produzido sobre a importância de períodos de indução e, de facto, e a existência de recursos também. Tenho aqui um projeto subsidiado pela Comunidade Europeia que terminou em 2024, mas que em 2022 apresenta uma proposta de um programa de indução e o Ministério... Olhem só para isto, não estou a ser politicamente correto, Sr. Presidente, peço desculpa, mas o Ministério da Educação era membro, português, era membro deste projeto, o projeto LUP. Não se ouve falar disto, mas eles criaram um programa de indução, mas falta vontade política, enfim, não é isso que eu falo. Portanto, estou a acabar, mas queria só dizer a minha inquietação. E a professora Assunção está a dizer. Exato. A professora Assunção trouxe dados científicos do projeto Tallinn. Tallinn. Eu trago um artigo ali no Público, 30 de maio deste ano, em que diz: professores escolas falham no acolhimento de pessoas mais novas. Estamos dependentes da generosidade dos outros. Portanto, a minha inquietação é, de facto, ou a minha ingenuidade, é como é que desde 1960, ou antes, se fala na importância de acompanhar os professores jovens, que agora acrescido com o argumento de que, acompanhando estes professores, pode também evitar que eles abandonem a profissão. E nós continuamos sem uma política nacional nesse sentido. Portanto, perspectivando para o futuro, a professora Eva falou muito nisto, eu não vou falar, mas foi um artigo que eu li... senhor Valente. Não é o senhor que me valei, é o diálogo entre mim e o botão, que não funciona. Que é exatamente a questão temos que mudar o referencial do pensamento do período introdutório, que é oportunidades versus ciências. A professora Eva falou muito bem, não tenho nada, não estou a fazer julgamento, meus filhos, não interessa. Mas explicou isto, não é? E a professora Assunção também. Práticas que reconhecem e valorizem a agência e as competências dos nossos professores. Os nossos professores em período probatório, no início, em 2009, não queriam, achavam o período probatório uma coisa horrível. No fim, eles foram autores. Eu só tenho pena, porque lá está a vida académica, às vezes também não nos deixa fazer aquilo que a gente quer, porque aparecem outros desafios, é que não se tenha publicado o livro de datas desses postos que os professores produziram. Portanto, primeira. A segunda, aprender com as experiências passadas, e por isso penso que foi um pouco aquilo que, a razão do meu convite, associar aos processos de indução programas de acompanhamento que os monitorizam e tenham desde o início preocupações com a avaliação do seu impacto e com a sustentabilidade, é fundamental. Isso era outra pergunta que eu queria fazer à professora Eva: como é que se assegura a sustentabilidade? Quer dizer, nós estamos a trabalhar, temos um programa de indução durante um ano, 2 anos, com os professores iniciantes, e como é que se assegura a sustentabilidade dessas práticas, daquilo que eles aprendem? Portanto, isso é uma das grandes preocupações que eu tenho. Articular o processo de indução, as dimensões do impacto. Eu tenho utilizado muito este modelo em trabalhos que tenho feito sobre a avaliação, por exemplo, de cursos de mestrado, no treinamento profissional, e o que a literatura tem dito, e a minha experiência, é que se nós articularmos o nível macro do Ministério da Educação, não quer, espero que venha a quer, mas pelo menos agora a política local, o meso, as organizações, e o micro, os atores. E a última, meu Deus, era a última. Não,
Que é, nós não precisamos estar sempre a inventar a roda. Isto é uma coisa que uma pessoa que tem 70 anos custa-me imenso. Há produtos que têm sido desenvolvidos pelos investigadores, mas em colaboração próxima com as escolas e com os professores, não vêm referenciados em sítio nenhum, não aparecem. Coisas recentes não falam do programa Lucro, não vamos inventar a roda, não é? Portanto, temos aqui relatos de experiências que se passaram e que eu acho que devem ser incorporados nesse novo pensamento. Desculpem, falei muito depressa, mas tenho aqui montes de biografias, trabalhei no que eu fiz. E pronto, foi o meu contributo modesto, mas depois estarei aberta, obviamente, a todas as questões. Portanto, eu não estou a dizer que deve acabar ou não, eventualmente tem que se fugir a parte, esta incoerência entre a parte legislativa, mas há aprendizagens que eu tive, nomeadamente a formação próxima dos mentores, e eu continuo a defender, e peço desculpa, de que e mentorado nos programas de indução. Acho que numa perspectiva de que a avaliação é o meio de nós sabermos o que é que se está a passar e propor melhorias para potenciar as aprendizagens, continuo a achar que deve haver uma dimensão de avaliação. Esta é a minha posição, matem se quiserem. Continuação de bom sorte. Educação intercultural, histórias de vida. A sua investigação tem contribuído para compreender os processos de educação e construção de unidades feitas em perspectivas fundamentais sobre a indução e início da carreira profissional. Muito obrigada. Nós vamos ter com certeza aqui Bom dia a todos. Vou pôr aqui a minha máquina e contar o tempo. Não vou usar PowerPoints. Este PowerPoint é suficientemente sugestivo para a mensagem. Da conceptualização à operacionalização. Talvez eu vá falar mais da conceptualização, porque há conceitos que nós muitas vezes falamos e não exprimimos devidamente. E talvez a minha obrigação seja mostrar a polissemia de tantas destas palavras. Antes, porém, um agradecimento ao Conselho Nacional de Educação, ao seu Presidente, professor Dr. Domingos Fernandes, que mais uma vez me convidou, e a quem eu que agradeço profundamente, à doutora Adélia Lopes, à doutora Rita Vinhas, pelos contactos e apoios logísticos de proximidade, de indução ao evento, e a doutora Assunção Flores, uma especialista da matéria, a doutora Nilza Costa, a doutora Matilde Rocha. Vamos a isto. Vou falar apenas, talvez, de duas ideias fundamentais, alimentadas por uma frase de Paulo Freire, provavelmente o maior educador de língua portuguesa mais citado no mundo. Ele diz uma frase que é assim: saber não é dizer a palavra. Portanto, saber não é dizer a palavra indução. Saber não é dizer a palavra mentoria. É preciso saber
de que falamos quando falamos de indução, de mentoria ou outra palavra que possamos escolher, ok? Conceito. Portanto, duas ideias fundamentais aqui com dois sentidos. Olho para a população, que são rapazes e raparigas, não vão para mal. Da minha idade, uns mais carecas, mais brancos, mais tudo. Não há jovens aqui, vale a pena pensar nisto, não é? Portanto, dedico-vos estas minhas breves reflexões. Por um lado, quem chega às escolas de novo, o que fazer, como ser. Mas, por outro lado, dois, quem recebe os novos professores, o que fazer, como ser, o que deve ser feito, qual o papel dos professores mais antigos da escola. A primeira vez que eu percebi esta importância foi em contexto de trabalho, porque é preciso este diálogo teórico e contexto de trabalho. As pessoas, pela idade, saberão o que é a habilitação suficiente e tal. Eu fujo normalmente das palavras administrativas. Eu comecei a lecionar em 1982. Podia agora contar um bocadinho da minha história de vida, mas passava os 20 minutos, não é? Com habilitação suficiente, andava no segundo ano da faculdade. Aprendi imenso. E ensinei algumas coisitas. Mas a primeira vez já licenciado foi aqui ao lado, numa escola secundária do Cadaval, escola secundária do Cadaval, amigas e amigos. Fomos recebidos todos. A direção, a presidência, eu não sei agora os nomes na altura, estão a perceber a ideia, conjuntamente com a Câmara, juntaram 10 autocarros. Eu estou assim a dizer 10, mas podiam ser 12, muitos autocarros. E mostraram-nos o mapa, mapeámos o mapa da dita comunidade de que tanto falamos e tão pouco sabemos. E eu, na altura, miúdo de 25 anos, ao mesmo tempo, com dificuldades em interagir com os mais velhos e tal, porque há isso, não é? Eu percebi que aquela ação era fundamental. Visitámos contextos culturais, a Serra, museus, tudo isso, e ao mesmo tempo, formalmente ou informalmente, eu não sei distinguir isso, fomos sendo incorporados nas esculturas escolares. Trata-se, portanto, eu tenho aqui 20 páginas escritas, escrevi ontem à tarde. Vou escrever o meu primeiro artigo sobre indução. Mas vou só usar aqui 2 ou 3 ideias. Que trata-se essencialmente de apostarmos, temos que apostar nesta profissão, numa ideia de partilha, muito de intergeracionalidade. A interculturalidade é também intergeracionalidade. De aprendizagem interpares, sempre, ao longo da vida. Não é o acaso que passamos já não a falar de alfabetização, mas de educação ao longo da vida, não é? Nos valores de acolhimento que as escolas têm que ter, de hospitalidade, conceitos fundamentais. A escola tem que ser hospitaleira para quem chega. E, portanto, senão... E também a escola tem que dar segurança às pessoas. Chama-se isto segurança ontológica. Ok? A segurança de um ser. Não é ir para a escola a sofrer. Alguém tem que me ajudar a diminuir este meu sofrimento. Já só tenho 15 minutos. E, portanto, isto obriga a uma partilha. E sem partilha surge o desperdício. Eu podia agora dissertar 1 hora ou 2 sobre a teoria do desperdício do Boaventura Sousa Santos. Mas entenderão que agora falar muito dele não me abona muito também. Mas o seu nome, o seu dono, é ele que fala desta teoria do desperdício. E que escreve, que eu aqui só elojo, que Boaventura define o desperdício não apenas como a perda de recursos materiais, mas também com a aniquilação sistemática de experiências, de saberes, culturas, práticas sociais, formas de vida que não encaixam na lógica dominante e monolítica. E, portanto, monocultural quer dizer, se a educação meso ou macro, se a educação meso, micro, não tiver a preocupação de pôr os mais antigos a partilhar com quem chega as suas experiências, os seus saberes, há um enorme desperdício da experiência.
Portanto, eu não vejo só do ponto de vista de quem vai ser incorporado, que é outra palavra que pode ser usada, não é? Num sistema novo, numa nova identidade profissional. Vou passar à frente de 3 páginas. Os teóricos da indução profissional, dos professores, então aqui alguns, não é? Então muitos outros portugueses, defendem que os primeiros anos de docência são fundamentais na formação e consolidação da identidade profissional do professor. É verdade. Neste contexto, a dita indução profissional é entendida como um processo estruturado de apoio, acompanhamento, desenvolvimento profissional, é assim que tem que ser visto, não é? Mas vejamos a tal conceptualização. O conceito não é perfeito. A palavra indução é totalmente polissémica, como muitas outras. Olha, nos domínios eletrónicos, os campos de indução, para quem estudou eletrónica, eu estudei engenharia eletrónica também. Não posso falar disso agora aqui, não é? Posso explicar-vos o que é um fogão de trabalhar com a indução eletrónica. Não é? Okay? Mas a indução também é uma lógica de raciocínio. A indução opõe-se à dedução. A indução é um raciocínio down-top, de baixo para cima, da realidade para as ideias, para a abstração. A dedução é o contrário, da abstração para as ideias, com as hipóteses que se verificam. É outra coisa. Mas a indução de que nós queremos falar será inclusão ou é apenas integração? É para apaziguar a malta que chega, os neófitos, como escreve muito bem, eu gosto da palavra porque entra nos escritos antropológicos, eu uso muito, os neófitos são aqueles que vão iniciar o ritual de iniciação, ser professor pela primeira vez, etc. Não é? Portanto, não há dúvidas de que tem que haver um apoio a esta incorporação na nova profissão que vai reconstruir uma identidade profissional com experiências em domínios A, B, C, D, numa profissão onde o professor é a pessoa e vai ser reconstruído por várias influências que já tem da sua própria história de vida, mas também pela forma como é acolhido pelos mais antigos. Os teóricos argumentam que o início da carreira é marcado por estes desafios, não é? Então a indução visa, deixa eu ver se isto está para ver aqui, a contagem. A indução visa reduzir o abandono, já falámos, o abandono da profissão, promover melhores práticas pedagógicas e facilitar a adaptação ao ambiente escolar. Daí a ideia de mentoria, que eu também prefiro chamar de mediação. Não do ponto de vista da mediação de conflitos, que é a mediação clássica da escola de Harvard, de 1950, uma escola de gestão. Mas do ponto de vista da mediação sociopedagógica, socioeducativa, não só no ensinar a aprender, no ensinar a aprender, mas no ensinar a acolher, que é uma pedagogia social, a hospitalidade, receber bem, o vinho do Porto, por que não? Ou outra coisa qualquer. E, portanto, o mentor não pode ser bem esse tutor, porque a palavra tradução do tutor-mentor de inglês para português não faz a contextualização de vida, que eu creio que quando o mentor no inglês remete para essa ideia de mediação, não é? Que é alguém que acompanha. Não é andar de mão dada, necessariamente. Mas às vezes é para atravessar a rua, que vem o vendaval, não é? Mas é para conquistar a autonomia, justamente. E, portanto, esta relação de proximidade de alguém em quem nós podemos confiar pode proporcionar uma reflexão sobre a prática, troca de experiências, suporte emocional, pedagógico, etc. E entra na formação contínua, necessariamente, não é? Ou seja, esta ideia de que a formação do professor não termina na universidade ou no Instituto Politécnico, ou com a licenciatura, ou com o mestrado, ou com o doutoramento, mas que é para toda a vida, não é? E, portanto, envolve coisas mais formais, menos formais, cursos, grupos de reflexão, grupos de estudo, etc. Bom, e então a tal construção da identidade docente, estes primeiros anos são cruciais, não é? Esta indução pode ajudar ou não a integrar ou a interagir a teoria e a prática. Depois,
eu creio que, do ponto de vista da escola, a preocupação maior será a integração na nossa lógica, a integração na nossa escola, a integração na cultura de escola, ou no clima, como falaram há bocado, que são dois conceitos que não são bem a mesma coisa. O clima organizacional e a cultura organizacional, mas não dá para explicar tudo agora. Só dizer que é um mito pensar que uma escola tem uma única cultura organizacional. A escola tem um clima de acolhimento, mas a escola também tem tensões lá dentro, que são a vida, são o sal da vida. Um grupo que apoia esta direção, o outro que é contra, cria o outro diretor ou presidente, não é? Isso é normal. Portanto, as escolas têm culturas internas, às vezes com anos, que se reproduzem, não é? E, portanto, esta indução profissional não deve ser enganadora. O mentor, ou aquele que acolhe, o mediador, deve facilitar essa entrada nas culturas institucionais, nas normas e práticas da escola. Mas será que todos querem ser incorporados do ponto de vista integracionista? Que é perder a dimensão do eu para me tornar um nós desta escola? Todos quererão partilhar experiências e saberes fazer, isto agora do ponto de vista dos mais antigos, podia dizer os mais velhos, também fica bem. Ou os maiores, como se diz em Espanha, é bem melhor, não é? Os maiores. Tal tem sido, vocês sabem como, tem sido tão grande. Eu vou deixar para o final a operacionalização, é convosco que eu só estou a conceptualizar. Tem sido muito grande a desvalorização do saber dos mais velhos. Eu sinto isso na pele cada vez mais. Sou professor há 43 ou 44, tenho que fazer melhor as contas. Os primeiros 4, 5 anos de habilitação suficiente no ensino básico e secundário. São muitos anos. Eu sou um apaixonado pela educação. No dia em que não me apaixonar, é que eu bato com a porta e nunca mais volto. Não é? Porque sem paixão não dá mesmo. Mas reparem, de tal maneira tem havido uma desvalorização do saber dos mais velhos que estes sonham essencialmente com a aposentação. Quem quiser queixar-se pode queixar-se, não é? E a retirada do sistema, desperdiçando-se tantos conhecimentos e contactos, redes de contactos que a escola tem, que não são transferidos, fala-se tanto de transferência do conhecimento, esquece-se isto, que não sendo transferidos, os mais velhos não têm hipótese de contar a mais ninguém. Portanto, melhor seria partilha, talvez, em vez de transferência, que é um conceito que vem da comunicação, parece que é uma dimensão só de um lado para o outro, unilateral, qualquer coisa. Seria, talvez, a ideia de partilha para evitar essa ideia de comunicação unívoca, como se diz na matemática, versus biunívoca, não é? Paulo Freire escreveu, já citei 2 vezes, os outros autores estão implícitos. O Paulo Freire escreveu um livro chamado Extensão, que é outra palavra que está na moda no ensino superior e agora também no ensino básico e secundário. Extensão ou comunicação? Voltamos ao mesmo. Isto não é pensar que a universidade e o politécnico é que sabem, não é nada disso. É procurar um terceiro conhecimento gerado entre quem investiga, quem vive a prática, que também é investigado e investiga, e construir uma terceira cultura nessa ligação. Não é uma subserviência paliativa. Isso é há 2 séculos atrás. Às vezes está um bocado viva, não é? Bom, muitos autores, eu gosto muito deste do Kelcherman, entre outros, ele aponta dificuldades nos neófitos. Adoro quando escreve a palavra neófitos, que são esses professores a início de carreira. Bom, ele fala da socialização profissional, mas cuidado, a palavra socialização tem dois como é que se diz? Um pau tem sempre 2 bicos. A palavra socialização também tem 2 bicos. A socialização, conceptualmente, é aquilo que a instituição, a escola, quer passar como valores fundamentais para quem entra. Mas quem entra não vem vazio, não caiu de paraquedas, nem vem nu de conhecimento, nem teórico nem prático. Ok?
há necessidade de um processo de socialização. Portanto, são duas coisas mais ou menos antagónicas, complementares, que é o processo de socialização eu preciso de alguém que me dê a minha entrada, me deixe ser eu, me transforme, mas deixe que eu dê também o meu cunho, seja, portanto, agente e não apenas ator social, como definiu Pierre Bourdieu. Eu vou ser o ator, eu faço de acordo com as expectativas do diretor de turma. Ok? Num extremo, o ator social. No outro extremo, o sujeito. Não, eu quero ser um sujeito, sou livre. Acredito no pensamento livre, no livre-arbítrio. Grande mentira. Grande impossibilidade. Não, nós, quando muito, conseguimos agenciar. Quer dizer, pôr um pouco do eu, mas condicionado pelos outros. E se não há esta cultura de abertura, então a escola seria reprodutora. Não ganharia nada com os mais novos. 2 minutos. Então, em termos simples, o professor entra e há um choque de culturas. Ou pode haver. Porque já foi dito pela Conceição, pela Assunção Flores, né? Ela falou na medicina, tinha aqui na advocacia e muitas outras profissões. Há o cuidado de se ir passando de casos mais simples para os casos mais complexos. E o que fazer com a entrada dos novos professores? É que tudo é dado de uma vez. A dimensão didática, o controle disciplinar, a gestão da aula, ela disse isso. A motivação dos alunos, a diferenciação pedagógica, a avaliação contínua e outras coisas que vão surgindo. Não é? Depois há ainda o trabalho relativo às aulas, ao recreio, à escola no seu todo, à relação escola, família e comunidade. Portanto, que podemos idealizar? Aceitar uma cultura escolar única? Ou aceitar que os novos também vão reconstruir a cultura da própria escola? A tal terceira cultura, a tal terceira pessoa, é a importância do agenciamento. A escola molda. Eu reprovo os meus estudantes que usam estas palavras. Moldar é como o oleiro faz o seu barro, a sua imagem. A escola não é para moldar. A escola tem que ensinar a aprender, tem que dar espaço de manobra para a pessoa ser um misto do pai, da mãe, do professor, da professora, etc. Tudo isso, não é? Agora, conceptualizar um ano probatório, eu não gosto da palavra ano, independentemente da lei, não gosto da palavra ano probatório. Mas um supervisor, um mediador, a palavra não sei qual é fundamental, parece-me fundamental, deve ser avaliada, quem acolhe deve ser premiado, deve ser reconhecido esse trabalho. A ideia é buscar a formação contínua, que deve acompanhar a profissão, o profissional da educação escolar, para além da formação inicial, essa tal formação reflexiva, como lhe chamou Zeichner. Há também uma formação mediadora, tem que haver uma formação mediadora para os mentores, para os supervisores. Aí sim penso que é o ensino superior quem melhor poderá fazê-lo, etc. Talvez, para terminar, deixo mais 10 páginas, para terminar, talvez um só mentor não seja o ideal. O mais antigo está cansado, mais uma tarefa de me mudar, eu quero me ir embora, mas ele tem muito a dar. Talvez um mediador mais próximo também, etariamente, de quem entra. Estes dois fariam um par de supervisão muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Ricardo Vieira. Vamos, depois destas 3 reflexões e visões sobre a indução da profissão docente em Portugal, vamos abrir então aqui um momento de debate, se calhar já não tão extenso quanto gostaríamos, mas vamos passar então a questões. Boa tarde, ou bom dia. Boa tarde, já estamos mais, boa tarde. Mais do que uma questão, é só dizer que gostei imenso de ouvir todos neste painel, foi excelente, não consigo destacar. Apenas dizer a propósito do que tinha dito a doutora do programa LUP,
A escola onde eu estou foi uma das escolas piloto do projeto. O que foi interessantíssimo é tudo o quadro teórico que vocês apresentaram, os prós, os contras, as dificuldades, e porquê que não funciona, incluindo a resistência dos mentorandos, a formação dos mentores, porque o programa Luke tinha um grupo de controle que não tinha formação, o que não tinha, todo o enquadramento que deram aqui os três bate certinho com o que nós podemos analisar, apesar de termos um grupo muito pequeno que não permite, no caso da nossa escola, foram 2 professores mentores, 3 mentorandos em 2 anos, não é grande número para tirar conclusões, mas foi exatamente isso, a resistência dos docentes mais velhos que já acham que aquilo não é nada para eles, a motivação dos próprios mentores, por acaso nós conseguimos, que era um novo, conseguir, mas bate perfeitamente certo o quadro teórico apresentado pelos três com a realidade que realmente vivemos. Também é o desperdício, realmente houve um programa, nós fomos parte do projeto piloto, era da DGAI, agora o que é que acontece a seguir? Voltamos ao vazio. Obrigado. Bom dia a todos, obrigada a todos os que participaram nos painéis. Queria só, não vou fazer nenhuma questão, foram muito esclarecedores, muito transdisciplinares, muito abrangentes e fizeram-nos pensar naquilo que muitos de nós certamente gostaríamos de aplicar nos nossos contextos de trabalho, os mais velhos e os mais novos. Faltam algumas condições, é certo, falta vontade política e estratégia também. Enquanto diretora de centro de formação, e temos pensado muito sobre isto entre nós e com os nossos diretores e com os nossos professores, fizemos também em sede do Conselho Nacional de Educação, promovido pelo professor Domingos Fernandes e pela sua equipa, tivemos um painel dedicado e, de facto, as escolas precisam de espaços e tempo. Já tem que haver estratégia, política, no sentido de promover e da indução e deste acompanhamento dos mais velhos pelos mais novos, que acontece já em tantos países como vimos aqui, para que se possa de facto efetivar. Isso não tem vindo a acontecer, porque os professores mais velhos muitas vezes fazem isso com os professores mais novos. Os mais velhos, aqueles que não quer dizer que sejam os mais velhos todos, são os que estão há mais tempo na carreira, mas na verdade fazem a título pessoal, a título, digamos que informal. Já há agrupamentos de escolas que fazem estes processos um bocado mais organizados, mas tem que ser mesmo uma estratégia. E isto é importante que se criem espaços e tempos lá nos locais de trabalho onde nós temos todos, para que isto possa acontecer. Só com os que estão dentro do contexto, não, com a academia, com os centros de formação, que também têm aqui um papel importante, no sentido, nesta tríade de escolas, academia e centros de formação, criarmos processos formativos que também ajudem os professores que podem ser mentores a fazerem, portanto, em articulação com o ensino superior e com as escolas, a desenvolver os processos formativos que, de facto, empoderem também estes professores para, de facto, promoverem depois os espaços de reflexão e acompanhamento. Acho que temos todos aqui um caminho grande a fazer e, sim, é uma coisa que nós poderemos ir fazendo de uma forma individual, mas não tem impacto, devia ser uma estratégia. E é muito urgente isso, tanto para os mais novos, como para aqueles que não são tão novos, como para os mais velhos, porque é pena perdermos este know-how todo, porque, de facto, o espaço e o tempo, os professores não permitem esta reflexão nos contextos. E acho que nós, centros de formação, e tenho aqui colegas meus, muitos, que temos aqui um papel a desempenhar, juntamente com a academia e com os diretores dos professores. Muito obrigada. Eu vou ocupar muito pouco tempo e é só para dar sequência a esta excelente intervenção da minha colega Manuela, que tem exatamente a ver com, é mesmo uma oportunidade de estrategicamente haver uma visão para esta necessidade de criar espaços e grupos de trabalho de acompanhamento dos novos professores. Por todas as razões que o painel tão bem expôs e que a nossa conferencista anterior também tão bem demonstrou com os exemplos que traz.
Queria só dizer que é o próprio ensino superior, porque este trabalho tem de ser articulado entre as escolas, o ensino superior que coloca professores e que forma os professores, a formação inicial, e os centros de formação que já começa a haver neste momento, mas apenas com uma visão do trabalho de casa e não com uma visão estratégica, e isso é que é pena, mas começa a haver esse trabalho e essa necessidade de articulação e esse espaço para se estar junto a ver esta organização. Isabel Serra, Centro de Formação é do Fórum. Vou acrescentar uma dimensão que eu esqueci-me. É a dimensão da internacionalização, que também tem aqui um grande papel, ou seja, através de projetos Erasmus, os professores podem aceder a outro tipo de práticas em países, como vimos aqui em outros, onde isto já acontece. Isso também é muito facilitador. E acho que isso também é uma área que podemos, de facto, juntar a esta causa aqui. Peço desculpa. Bom dia e muito obrigada pela comunicação de todos. Eu queria apenas dar um bocadinho da visão do que é a indução para os professores. Quando eu falei ao meu grupo de trabalho que vinha ao seminário sobre a indução, perguntaram-me indução de quê? De parto. Portanto, este termo não é conhecido nas escolas. O período probatório efetivamente é conhecido por aqueles coitados que têm que passar por eles muito a contragosto, mas a indução é um termo que nem todos sabem o que é. Fazemos-lo de uma forma informal aos novos que, graças a Deus, agora começam a chegar às escolas e que, efetivamente, muitas das vezes, se não tiverem a coragem de se dirigir aos mais velhos ou à mobília da casa, ficam um bocadinho perdidos. E nos últimos 2 anos eu já conheci pessoas novas que disseram: isto não é para mim, eu vou-me embora. Eu não tinha noção que isto era assim, como é que vocês aguentam? Acho que esta articulação entre os que estão e os que vêm agora, com muita vontade, com novos conhecimentos, com outras competências, devem ser acolhidos por nós. E as direções têm que também ter este papel de perceber que estes novos professores precisam de ser acolhidos, precisam de ser retidos, mantidos, e a escola tem de ser um local de acolhimento e não um local de atirar os desgraçados às feras, porque efetivamente às vezes há escolas que, não sendo muito difíceis, com alunos difíceis ou contextos complicados, é necessário que a realidade seja mostrada de uma forma mais acompanhada àqueles que de repente se veem nesta realidade. Quem lá está já se habituou, já tem jogo de cintura, já sabe a quem recorrer para conseguir encontrar as respostas necessárias. Estes novos que saem das universidades nem sempre têm o banho de realidade, porque a realidade é só quando nós lá estamos. Portanto, era muito importante também que esta indução não fosse só a indução de parto, mas que fizesse nascer outras possibilidades dentro das escolas. Obrigada. Muito obrigada. Mais uma intervenção para fecharmos o painel, Paulo. Muito bom dia. Pegando aqui um bocadinho nas palavras que a colega falou antes, eu queria expressar aqui uma outra visão, que é não só os professores novos que chegam com alguma formação inicial, mas também os novos professores que chegam, como chegaram à minha escola, que estão a fazer doutoramentos em Química, que vêm de realidades bastante dispares daquilo que é um ambiente educativo, pedagógico, portanto não têm conhecimento dessas práticas, e julgo que isso não é só na minha escola, não é? O agrupamento de escolas Marquesa do Lago é um exemplo daquilo que se passa no país. Eu conheço o projeto LU, até porque fez parte integrei o grupo que assistiu à apresentação brilhante dos resultados na Universidade de Lisboa, na reitoria. Dou os meus parabéns a todos, não só porque não se pintou o projeto LU como
algo de longínquo da realidade atual, muito pelo contrário. Os colegas nos painéis individuais explicaram que no início eles tinham realidades profissionais completamente diferentes. O que é importante é que não aconteça isto que acabou de acontecer. As pessoas não sabem o que se está a falar em indução já há algum tempo, não é algo novo. E que isso se encontre nas escolas como uma mais-valia, através do projeto Loop ou outro. O que nós fazemos é o que julgo que as escolas todas fazem, até por aquilo que eu ouvi e que nós todos ouvimos nesta partilha de experiências, que é acolher com os contextos que temos, com as fragilidades que temos e tentando fazer o melhor que nós podemos. Porque, de facto, nós temos corpos docentes completamente característicos, os climas de escola tendem a ser alterados a cada dia, já não é só a ano escolar, é ao mês, e no nosso caso em particular, nós no ano passado tínhamos 66 nacionalidades de alunos e este ano temos 46. Portanto, esta é a realidade, não são só os professores novos que chegam, são os alunos que chegam, portanto há uma série de critérios e de paradigmas que têm de ser aqui analisados para que se faça todos os dias o melhor que sabemos fazer, que é ensinar e olhar para cada criança que nós temos e acreditar que serão felizes naquela nossa escola. Um beijinho e que nós possamos todos olhar para a indução como um projeto de partilha, de acolhimento entre todos, todos nós ajudamos. Quer os que chegam, quer os que saem. Um beijinho, obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde, obrigado. Vou ser muito rápido. Enfim, queria dar uma pequena opinião e lançar também uma ou duas questões. Não só como, digamos, participante na formação inicial de professores, mas também como militante numa associação de professores. A mim parece-me que continua a ser muito interessante muito do conhecimento que já tem sido produzido neste campo, sobretudo no Nova, a propósito de um novo lugar de formação, e nesse sentido tenho tido nos últimos tempos algumas experiências interessantes em integrar, em incluir os jovens futuros professores que estão no primeiro ou segundo ano de mestrado, na altura de estágio, em grupos de trabalho com os professores que estão no terreno. Muitos deles são professores cooperantes no estágio, e a mim parece-me que esse contínuo da formação fora da escola, no âmbito de uma associação de professores, mas também com, obviamente, a supervisão de professores de formação inicial, parece-me que é algo feliz e interessante, e porque nós, quando estamos na formação inicial, pelo menos eu penso sempre, como é que vai ser quando chegarem às escolas, no primeiro ano de trabalho. É sempre o meu receio. E hoje em dia, em tempos de falta de professores, de muito cansaço e desgaste nas escolas, que espaço é que existe para tudo isto que estamos aqui a falar? Porque eu recordo, eu teria matéria para muitos livros a propósito das histórias dos meus primeiros anos de trabalho, em a luta que tive, e se não fosse os meus colegas nesta associação de professores a que pertenço ainda hoje, a luta que tive para não me uniformizarem. E em tempos que um antigo Ministro da Educação apresenta um livro sobre manuais escolares, ainda mais receio tenho dos tempos que correm. E, portanto, parece-me que há muito trabalho que já foi feito e que deve continuar a ser feito por parte da formação inicial, dos professores que estão na formação inicial, para continuarem a dar a mão, mesmo quando os professores chegam ao terreno, o que eu penso que é fundamental. Depois colocam-se outras questões: quem são estes professores mentores? Que práticas pedagógicas têm e vão ou não influenciar nos novos professores? E, portanto, conheço já vários casos de professores que estão no primeiro ano de trabalho e que, passado 2 meses, dizem: eu vou dar uma volta pela Europa para ver o que é que eu quero fazer, porque isto provavelmente não é. E, portanto, lanço aqui a questão, tendo em conta a situação atual, poucos professores, de falta de professores, muito esgotamento nas escolas, qual o espaço e que cenário possível pode existir para que estes primeiros anos de trabalho são fundamentais, obviamente, e
e, portanto, gostaria de sair daqui com mais otimismo, apesar de sentir que faço já alguma coisa nesse sentido, nesta perspectiva de contínuo da formação e de um novo espaço da formação que ligue portanto, o terreno, a prática, também com a formação inicial ainda. Muito obrigada. Vou passar aqui a palavra à doutora Assunção Flores para fechar este painel. Vou então passar à doutora Assunção para nos lançar aqui algumas ideias do que pode ser a ação estratégica futura de uma indução bem-sucedida de professores em Portugal. Muito obrigada. Eu vou só deixar algumas notas e queria reforçar esta ideia depois das várias intervenções, por exemplo, na Finlândia, mas também nos países nórdicos, eles têm o peer mentoring, mentoria por pares, ou seja, não se trata de 1 para 1 apenas, mas de envolver os vários professores principiantes e professores com experiência. Eu penso que temos que ir para uma lógica de colaboração e de construção coletiva da profissão e de fortalecimento da profissão. E penso que, para além da construção do conhecimento profissional, é também necessário pensar esta visão mais interpretativa, dialética do que é socialização profissional e não numa lógica mais funcionalista de transmissão do que deve ser, ou do que deve ser a ação dos novos professores. Portanto, a indução é também um processo em 2 sentidos, não é? Não se trata de haver nesta perspectiva mais redutora, como às vezes pode ser entendida. Depois, para deixar algumas notas, eu penso que há muito conhecimento produzido. Décadas. Nacional e internacionalmente. Há também, como ficou aqui patente, experiências interessantes, nas quais, ou as quais podem e devem ser mobilizadas para avançarmos, digamos, para uma fase de pensar no concreto a indução. Há também investigação, mas há sobretudo um aspecto que, embora seja reiterado na literatura e também a partir da investigação, é necessário avançar para a prática, que já foi aqui também mencionada, a ideia do terceiro espaço. Como é que todos os envolvidos na formação de professores, são as instituições de ensino superior, as escolas, os CEPAI, os professores experientes, os professores mentores, os professores cooperantes, os supervisores, os formadores de professores no sentido lato, de que modo é que podem avançar para uma formação de professores que seja mais adequada, digamos, aos tempos e aos desafios que encontramos atualmente. Porque precisamos de professores de qualidade, precisamos de professores, mas também precisamos de professores de qualidade, e para isso precisamos também de uma formação de professores de qualidade. E como é que todos, e por isso eu penso que é um esforço coletivo, não só das instituições e das pessoas direta ou indiretamente envolvidas na formação de professores, mas de todos, inclusivamente, digamos, num plano político. E esta questão da indução precisa também de vontade política no sentido de avançar, se quisermos, para uma política de indução. Porque, provavelmente, nós encontramos, como também já referi, práticas de indução nas escolas, que seria importante, por exemplo, trazer, partilhar, para construir um programa de indução. Que há escolas que têm práticas informais, em alguns casos mais informais, outros até mais formais, de indução. Mas são práticas que são muito diversificadas e, portanto, nessa perspectiva, eu penso que aqui as escolas e os CEPAI têm um papel fundamental, mas vejo mais isto numa articulação com as instituições de ensino superior e outras entidades, na medida em que a formação, a indução, é o elo de ligação, como referi, entre a formação inicial e a formação contínua. Portanto, de que modo é que nós podemos, no fundo, fortalecer a profissão através de uma formação ou deste contínuo da formação e não existir, por exemplo, um hiato que acontece no caso, por exemplo, dos professores, sobretudo em determinadas fases do seu desenvolvimento profissional. Portanto, reforçar a ideia da colaboração, da construção conjunta, das práticas, mas também da investigação que existe sobre o assunto e numa perspectiva, sobretudo, de desenvolvimento profissional, o que não significa que não seja necessário monitorizar, avaliar, acompanhar, mas numa lógica de desenvolvimento profissional e, sobretudo,
Isto acontece também na formação de professores, ou melhor, nas instituições que formam professores no ensino superior, uma vez que os formadores de professores das instituições de ensino superior também existem nas escolas, naturalmente. Mas também vai haver, e já está a acontecer, a saída de muitos formadores de professores. Não tem havido em algumas instituições renovação. Portanto, esta ideia da experiência e do legado dos professores experientes e dos formadores experientes é fundamental que se mobilize e que se tenha em consideração antes que seja tarde demais, porque efetivamente é uma perda que não podemos, digamos, preparar e retomar. E é pena que isso aconteça. Portanto, eu diria que esses programas de indução terão de ter estas vertentes, a vertente da investigação, a vertente da prática e também a vertente política aos vários níveis, desde o nível macro, passando pelo nível meso e ao nível micro. Porque estamos a falar, em última análise, é importante sempre frisar isso, dos nossos alunos, isto é, das aprendizagens de qualidade dos alunos. E é esse o nosso último objetivo. Obrigada. Muito obrigada. A mim cabe-me este papel de cortar a palavra às pessoas, infelizmente, muito mais haveria a dizer. Vamos ter a oportunidade de continuar da parte da tarde com outro painel. Pergunto à doutora Nilza Costa, à doutora Ricardo Vieira, querem dar aqui uma última nota? Agradecer mais uma vez e também muito por vossos testemunhos. Foi muito importante para mim ouvir a voz, eu neste momento estou um pouco afastada das escolas, mas ouvir a voz dos gestores, das pessoas ligadas aos centros de formação e, de facto, este desafio que eu acho que se podia fazer um encontro a nível nacional de partilha de práticas já implementadas nas escolas sobre como é que vocês estão a trabalhar a questão da indução. Não vamos estar à espera de poder político, acho que sim, a articulação poder político e tal, é fundamental, mas por que não começar também já com a partilha dessas experiências? Eu sou muito favorável a isso e portanto, incentivo imenso. Gostava muito de conhecer aquilo que vocês estão a fazer. Muitos parabéns, muita força, muita resiliência e paixão. Eu aproveito só para dizer uma coisa, que é o facto da nossa Presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação ter cá estado como convidada, ela ser convidada muitas vezes, e oradora também muitas vezes, a professora doutora Amélia Lopes, e ela é coordenadora de um projeto onde eu tenho o prazer e honra de fazer parte dessa equipa, um projeto que une, a ver se eu não me esqueço, a Universidade do Porto, a Faculdade de Letras, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Minho, Évora, Instituto Politécnico de Leiria, e o projeto chama-se, estava aqui a ver se não falhava, é 50 Years Intercultural Dialogues. Portanto, 50 anos de docência, fatores de mudança e diálogos intergeracionais. Nós entrevistámos centenas de professores que começaram a lecionar antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Isto, muitas coisas já estão públicas, podem procurar na internet FIT-ID e começamos a pôr em prática esta escuta de como era, porque senão, cá está, é o desperdício, estas memórias desaparecem e, portanto, qualquer um de nós tentou no ano letivo passado, na disciplina, tinha a UC que eu dou é Multiculturalidade e Diversidade Educativa. As pessoas das didáticas olham assim para mim, é como eu olho para elas, basicamente. Na verdade, é simétrica, com todos os respeitos, porque há pessoas de didática fantásticas, não é? Outros têm assim umas receitas mais ou menos monolíticas. E então podem ir lá e ver essas coisas maravilhosas. Aprender intergeracionalmente não nenhum a menos, nem pela idade, nem pela deficiência, nem pelo género. Uma escola para todos. Não é todos para a escola. É uma escola para todos, onde todos sejam bem acolhidos. Obrigado. Muito obrigada.